Bom dia, muito bom dia, bem-vindos, pessoal que está chegando aqui no Instagram. Estamos entrando aqui agora ao vivo, como toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Brasil, aqui no Insight Timer e aqui no Instagram. Então sejam bem-vindos, vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, sejam todos muito bem-vindos. E a nossa live de hoje é para falar sobre crenças de escassez. A gente vai tentar entender aí por que a gente tem tantas crenças de escassez e quais a gente tem que liberar. Então, quem vai chegando aqui no Instagram, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Quem vai chegando aqui no Insight Timer também vai dando bom dia, vai dizendo da onde está falando. Bom dia, ó, de São Paulo, que show! Pessoal, eu peço sempre que vocês coloquem bom dia, não importa quantas pessoas tem, ou até se não tem ninguém que vai ver essa live depois, porque aqui no Instagram fica salva, eu também subo para o YouTube. Por quê? Porque em algum momento essa energia está se conectando, está se movimentando e a gente está sentindo a energia. Não importa que tenha um oceano no meio, não importa quanto de quilômetros de distância a gente esteja, nós estamos conectados. E não só aqui nesse momento. A gente está conectado o tempo todo, porque somos nós. A gente esquece disso. Por isso que a gente tem o apego, por isso que a gente tem essa ideia de separação. Mas quando a gente lembra disso, a gente consegue ter essa unidade. Mas esse não é o assunto da live. Bom dia de Belém! Eu tenho um grande amigo de Belém do Pará. Não conheço Belém do Pará, mas tem um grande amigo de lá. Então, quem for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos conectar aí os 4 cantos do mundo, porque com certeza isto faz parte. E aí, falando sobre quais crenças de escassez a gente tem que liberar. Primeiro, a gente precisa entender que todos nós temos crenças de escassez. Você pode ser super próspero, lembrando, quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Dinheiro é uma das maneiras que a prosperidade se coloca na nossa vida. Mas quem é próspero tem equilíbrio, na verdade, em todas as áreas, tá? É uma pessoa que tem dinheiro, mas ela consegue ter tempo livre, ela consegue estar, né? Fazendo coisas que ela gosta, ela sente prazer, ela sente química boa, enfim, uma pessoa próspera não é que só tenha dinheiro, certo? Então, quando eu tô falando de crenças de escassez, a gente precisa lembrar que todos nós temos essas crenças de escassez. E por que nós temos e quais são as que tem que liberar, tá? Porque a nossa alma vem aí há muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa também tomar consciência é a seguinte: eu estou, Luciana, cada um que está aqui comigo, gratidão, está esta pessoa, mas a nossa alma é muito mais antiga. E a nossa alma traz memórias, a nossa alma traz toda a nossa ancestralidade. Então, a primeira nível de crença que nós temos que trabalhar e liberar são as nossas crenças de escassez históricas. O que significa isto, tá? De que muitas gerações, eu falo a partir da 7ª geração, tá, gente? Eu nem sei qual tataravô a gente chama, mas a partir da nossa 7ª geração, a gente tá falando de crenças históricas. E por quê? Porque todos esses nossos antepassados, seja da nossa linhagem masculina ou feminina, eles passaram por muita escassez. Pensem em 7 gerações anteriores, gente, não tinha-se acesso às coisas, tá? Provavelmente, talvez até existisse dinheiro ou não existisse dinheiro como moeda de troca, como nós temos hoje,
mas as pessoas plantavam aquilo, elas poderiam trocar. Eu planto aipim, o vizinho planta feijão, a gente vai trocar. Ou ela tem que manter-se com tudo que ela planta para ela mesma, porque às vezes, imagina, 7 gerações passadas, eu imagino que as pessoas moravam longe uma da outra, não tinha 7, quase 8 bilhões aí de pessoas no mundo, né? Então, pensem nesse contexto de 7 gerações antigas, tá? E obviamente se tinha escassez. Por quê? Porque nem o trabalho era como é hoje, certo? A pessoa não ia lá, trabalhava 8 horas por dia, no fim do mês ganhava aquele salário. Normalmente ela trabalhava para a sua subsistência. E olhe lá, tá? Aí outra pessoa trabalhava numa construção de uma ferrovia, enfim, tanta coisa. Nem sei, porque 7 gerações atrás talvez nem trem tinha ainda, né? Então, gente, a gente não consegue medir, mensurar o nível dessas nossas crenças históricas, tá? Mas a gente sabe que essas crenças históricas estão no nosso DNA, assim como outro nível de crença que nós precisamos libertar, tá? Obviamente tudo isso que eu tô falando tá levando eu tô falando de crenças de escassez, porque é o assunto, mas também nos trazem crenças produtivas, mas muita escassez pela vivência que os nossos antepassados tiveram, tá? Outro nível de escassez que com certeza tá na nossa genética são as crenças genéticas. Imagina, histórica, 7 gerações em diante. Genética, vamos falar de 7 gerações para cá, tá? Também se tinha dificuldade, também se tinha escassez de recursos, certo? Poderíamos ter escassez, ou melhor, produção de recursos naturais. Mas esses recursos que nós temos hoje, como tecnologia, como eletricidade, como tanta facilidade na vida, não se tinha. Então a gente continua falando aqui de escassez. Ah, eu quero água na minha casa, eu quero tomar um banho, tem que ir lá no poço buscar água, gente. Então a gente esquece, a gente está hoje num universo tão abundante, tão farto, né? Que a gente esquece dessas coisas. Só que a nossa genética, não muito distante, tá em nós, em nosso DNA. E aí a gente precisa estar atento que essa escassez, que para eu tomar um banho eu tinha que buscar água no poço, eu tinha que economizar a água do poço, eu tinha que depois do poço tinha aquela coisa de bombear. Eu não sei vocês, eu agora lembrei. Quando eu era pequena, agora estou me entregando muito velha, né? Mas quando eu era pequena, a nossa casa da praia, não a casa da cidade, mas a nossa casa da praia, gente, olha isso, não faz tanto tempo assim, tudo bem, quase meio século, né? Mas a nossa casa da praia, a gente tinha água e tinha que bombear, sabe? Para subir do poço para casa. Isso tem um pouco menos de 50 anos, certo? E aí eu quero dizer para vocês o quê? Olha quantas crenças a gente traz nesse sentido. Bom dia, Mércia, bem-vinda. Então, isso não é muito distante. Então, imagina as nossas crenças genéticas, a nossa 7ª geração para cá, tá? Não tinha recursos, literalmente recursos. E eu tô dando esse exemplo que na nossa casa da praia a gente passou por isso quando eu era, sei lá, tinha uns 7, 8 anos. Até eu tinha o meu tempo para ir lá fazer tantas bombeadas para tirar água, tá? Então, olhem como isso tá muito impregnado. Ah, Lu, mas eu não passei por isso, eu já acordei, não, já nasci numa época que tinha internet, que tinha tudo, que eu era já, né, ok, mas tá nas suas células, tá no seu DNA, tá na sua ancestralidade, tá no seu nível de crenças
histórico genético que não vai passar assim. Então você traz essa escassez junto, tá? Outro nível que eu quero falar de crenças de escassez, a nossa primeira infância, certo? Quando eu falo primeira infância, eu tô falando ali normalmente desde o nosso nascimento, até da concepção, até os nossos 7, 8 anos. Esta fase da nossa vida define muito quem nós somos hoje, certo? Então, tudo que a gente acredita hoje, e aí eu tô falando mais da escassez, tá? Mas tudo que a gente acredita hoje, provavelmente nesta faixa etária foi formatado os nossos paradigmas, o nosso sistema de crenças. Através de quem? Principalmente dos nossos pais, dos nossos irmãos, né, da nossa comunidade, do ambiente que a gente vivia, através da escola, tá? Eu não fui para creche, eu não ia para a escola até os 7 anos, eu fui a partir dos 7 anos. Não tem problema, a comunidade que você viveu te determinou muitas crenças que você traz ainda até a sua fase adulta, tá? Que mais? Religião. Então, se você ia na igreja com a sua mãe, você participava do culto, sei lá, tá? Muito das crenças religiosas dos nossos pais e avós, enfim, né? Toda essa ancestralidade que eu também falei. E também, tá? A sociedade em geral que eu vivia. Que nem aqui a gente viu, né? Gente de São Paulo, do Pará, eu do Rio Grande do Sul. Obviamente, a minha primeira infância, mesmo que alguém tivesse nascido em Porto Alegre como eu, teria uma percepção diferente, porque ela cresceu num outro bairro, numa outra comunidade, com outras situações e assim por diante, tá? Só que nesta primeira infância, gente, tudo que a gente introjeta ali de paradigmas se transforma um pouco como lei para nós. E aqui que está a grande questão no nível de crenças de escassez. Também tem crenças do inconsciente coletivo. Quem de nós aqui nunca ouviu dinheiro não dá em árvore, precisa trabalhar muito, para ter dinheiro tem que ter muito sacrifício, tu tem que te esforçar demais, enfim, tantas crenças que nós ouvimos desde pequeno, e isto formou sim o nosso sistema de crenças de escassez, tá? Então, retomando, já falei de 3 sistemas de crenças que nos mostram muito as nossas crenças de escassez: histórica, genética, primeira infância. E agora vou trazer mais um sistema de crença que ainda, e esse talvez seja o mais perigoso, tá? Que ainda nos mostra as crenças de escassez. E lembrando, tá, gente, tudo isso que eu tô falando é quais as crenças, que é o tema da live, quais crenças de escassez a gente tem que liberar. Eu não tô falando ainda como, certo? Mas é já pra gente começar a tomar consciência. Porque essas do DNA, das nossas células que tá na nossa genética, muitas vezes a gente nem se dá conta que tem essas crenças, que carrega essas crenças de escassez, tá? E o quarto, e não muito distante nível dessas crenças, é a nossa própria realidade. Lu, como assim? Sim. Por quê? Porque se nós estamos vivenciando uma realidade de escassez, lembrando, eu não estou falando só de dinheiro. Você pode ter dinheiro, ter um trabalho que te pague super bem, estar viajando, fazendo tudo o que você quer e não ter um relacionamento como você gostaria, tá? Você pode não ter um bom relacionamento com a sua família. Então, lembrando, quando eu estou falando de escassez aqui, eu estou falando que a gente não tem a prosperidade em todas as áreas, que é este equilíbrio emocional que a gente chama, tá? Então, vamos supor que você tenha escassez no seu relacionamento amoroso.
E aí você tá olhando, você queria ter uma pessoa e não tem, por exemplo. Aí você tá olhando para esta realidade de falta. Não tenho. Então, aqui você começa a gerar também e a ter que se libertar dessas crenças de escassez, certo? Pode ser de dinheiro. Eu não estou ganhando como eu gostaria. Eu trabalho. Ou vou pegar um outro exemplo que também é crença de escassez. Eu trabalho num lugar no que eu não gosto. Gente, eu vou tendo tanta gente que fala isso. Eu trabalho pelo salário, pelo meu sustento, mas eu não gosto de trabalhar naquele lugar. Isso é crença de escassez também. Está gerando crença de escassez também, certo? E é isso que eu quero que a gente esteja atento. Então, o quarto e não menos importante nível dessas crenças que a gente precisa liberar é a realidade que a gente está inserido. É o que eu estou co-criando. Lu, mas eu não co-criei isso. Eu não co-criei a ausência de um relacionamento sendo que eu gostaria. Eu não co-criei trabalhar num lugar que eu não gosto. E aqui que está onde a gente mais precisa mudar. Obviamente, as genéticas históricas, as da primeira infância, como eu citei, são necessárias. Mas o que eu tenho maior poder é agora, nesta realidade. E aí, gente, tá? Eu não vou entrar nesta live, tá? Posso falar na próxima, né? Como a gente se libertar destas crenças, tá? Mas hoje é para trazer a consciência, tá? Na próxima semana eu vou falar daí como, certo? Mas a gente precisa estar olhando para esta realidade que eu estou criando e me sentir primeiro co-criadora. Não estou gostando desta realidade. Seja porque eu não tenho um relacionamento e eu quero, seja porque eu não tenho dinheiro, seja porque eu não tenho um emprego que me traz satisfação, enfim, tá? O que aqui eu preciso perceber? Assumir a minha postura de co-criador, certo? Isso eu vou falar na live da quarta-feira que vem, já coloca aí na sua agenda, tá? Mas hoje é eu perceber, tomar consciência. Então, se eu estou co-criando uma realidade que eu não quero, que não é o que faz o meu coração vibrar, eu não estou no meu papel de co-criadora. E aí eu estou gerando o quê? Escassez. Em diversas áreas. Pode ser no relacionamento, pode ser no dinheiro, pode ser em viagens que eu gostaria de estar fazendo e não estou. Pode ser em qualquer situação, tá? Então, é muito importante que a gente perceba esses 4 níveis de crenças de escassez, tá? Então, hoje é trazer essa consciência. Na semana que vem, na quarta-feira, eu vou dizer como que a gente pode realmente se libertar disso. O que a gente pode estar fazendo, tá? Mas, hoje é para tomar consciência, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, coloquem aqui, por favor. Mas, esses níveis, principalmente o que está nas minhas células, no meu átomo, na molécula do meu corpo, a gente não se dá conta. E aí é muito interessante, né? Eu atendo nas sessões individuais, que eu ensino as técnicas para a pessoa ter essa autonomia emocional, para ela conseguir ter esse próprio domínio do seu cérebro, assumir essa postura co-criadora, né? Eu ensino isso normalmente individualmente. E o que acontece aqui? É muito interessante, porque quando a pessoa chega para mim, ela não se dá conta que ela é essa co-criadora. Aí ela ainda está na postura de a culpa é do governo, a culpa é do salário que é baixo, a culpa é ainda porque eu ganho pouco, a culpa é dos meus pais, a culpa... Gente, quando a gente assume e pratica técnicas de controle mental e emocional, e que tu emana outra coisa, o universo te traz. Tu tá aprendendo a usar lei universal, que quer você queira, quer não, vai acontecer.
Não adianta eu dizer, eu não quero que a lei da gravidade participe da minha vida, eu não quero que a lei da vibração participe da minha vida. Você é um co-criador e está vibrando e vai co-criar de acordo com como você está nessa frequência. Então, eu sempre digo para os meus assessorados, usa esta lei a seu favor, aprenda a usar, que é o que eu faço, ensinar a pessoa a usar esta lei a seu favor. Porque daí quando ela está usando a seu favor, ela tem a cocriação de prosperidade, de abundância, e não vai mais cocriar escassez, certo? Então, é muito importante a gente ter essa percepção. E muitas vezes, até mesmo as minhas assessoradas, não se dão conta que estão trazendo essas crenças e tudo mais que eu estava falando nas nossas células, no nosso DNA, tá? E aí, quando ela aprende as técnicas, ela coloca em prática as técnicas, ela sim pode ser uma co-criadora consciente. E ela para de manifestar no plano físico isso tudo que ela não quer, ok? E é isso aí que a gente tem que estar cada vez mais trabalhando, tá? De maneira consciente, certo? Na semana que vem, eu vou estar falando o como. Então, já coloca na sua agenda, bota um despertador aí, quarta-feira, 8h30 Brasil, 12h30 Portugal, 13h30 aqui da Itália, tá? Gente, vamos fazer uma breve meditação. Se tiver dúvida, me diga aqui, me fala se faz sentido, me fala se você tomou consciência um pouco mais desses níveis de crença. Coloca aqui pra mim, por favor, tá? Aqui no Insight Timer também, gente. Estão muito quietinhos aqui no Insight Timer, tá bom? Então, vamos lá. Vou convidar vocês a sentar confortável. Se estiverem deitados, não tem problema. Começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente. O mais lento que você conseguir. E vai conectando com o seu coração. E agora, deixa o seu coração cada vez mais ficar luminoso. Sinta uma luz branca brilhante no seu peito, que vai crescendo, 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 sai para fora do seu corpo, sai para fora do ambiente onde você está, sai para fora do seu país, sai para fora de todo lugar onde você pensa da maior amplitude da Terra, do universo, e chega até um grande portal de luz. E quando chega nesse portal de luz, agora, você traz para este momento só este amor incondicional da fonte criadora de tudo que é. Respira profundo e sinta esse amor. Agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado em todos os nossos níveis, das pessoas que estão aqui agora, das pessoas que irão assistir, nos nossos níveis, todas as crenças de escassez, históricas, genéticas, da primeira infância e da realidade. Que toda a simples crença de escassez, de separação, de falta, agora, seja cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo das suas células, de cada molécula do seu corpo, do seu coração, toda essa densidade indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada pessoa que está aqui presente, em cada pessoa que vai assistir essa live em algum momento, que se conectou com essa energia, a definição mais elevada de prosperidade, de abundância, e que é possível, seguro e permitido ela já ser próspera agora, na sua realidade como co-criadora, da melhor e mais elevada maneira, e para o bem maior. Respira lento e profundo
E imagina agora uma luz dourada entrando no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, coronário, frontal, laríngeo. Essa luz dourada desce até o coração, plexo, baixo ventre, topo da coluna. Toda a coluna fica iluminada com essa luz dourada, pernas e pés. E você sente agora toda essa luz dourada no seu campo. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. Vai agora agradecendo essa fonte criadora por todo esse amor, por essas reprogramações do seu inconsciente. E agora sinta esta luz do seu coração brilhante, intensa. E esta luz agora fica cada vez mais brilhante, mas vai diminuindo até ficar no seu peito agora, trazendo você para este momento, para o aqui e agora. Quando quiser, vai abrindo seus olhos, vai me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Total sentido, gratidão, Bianca. Pessoal do Insight Timer, me segue, tá? Como teacher ali. Tem alguns áudios, mas se você quiser receber em primeira mão os áudios, vem para minha lista do WhatsApp, tá no link da bio do Instagram, certo? Você pode receber. Além das lives, tá? Também tem o canal no YouTube, tem o Spotify, tem tantos outros aí canais que eu distribuo conteúdo gratuito, além, obviamente, do treinamento que eu faço, né? Ensinando essas técnicas, como eu falei. Tá? E na semana que vem já se preparem que essa live vai continuar aí a gente falando como libertar essas crenças, ok? Gente, gratidão, tá? Por vocês que estão aqui no Instagram, aqui no Insight Timer, é sempre um grande prazer para mim estar aqui. Sensação de um abraço de conforto, olha coisa delícia isso, né? Gente, a gente pode acessar isso a qualquer momento do nosso dia. E cada vez que a gente sente que a nossa energia baixou, que alguma coisa aconteceu, que nos tirou do eixo, a gente pode acessar essa energia, essa fonte criadora e se reconectar com essa abundância, com essa prosperidade, com esse amor, com tudo que a gente quiser. Porque nós somos essa presença, eu sou, junto com o Criador, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus, espero vocês na próxima quarta e gratidão.